Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo, nosso povo que é maravilhoso, tanto brasil-minense quanto outros que se tornaram brasil-minenses estão passando por aqui. Olha, hoje eu estou muito feliz porque eu sempre quis fazer essa entrevista com essa pessoa maravilhosa. Quando a gente fala de cultura, na cabeça, na mente, no coração, na nossa alma já vem a lembrança dele, Ricardo Simões. Olha, e não é de hoje que eu estou tentando marcar essa entrevista não. E que bom que hoje deu certo. Ricardo, ó, seja bem-vindo, obrigado aí por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui hoje, contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de Brasília de Minas, falar de você aqui no podcast Os Notáveis. Você que é meu telespectador, que não perde um podcast, com que certeza. Bom que hoje está aqui do lado do microfone, aqui atrás do microfone. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar compartilhando desse instrumento tão importante, assim, que tanto contribui aqui com a comunicação, com o entretenimento, né, brasil-minense. E você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, né? Não perco uma entrevista. Estou dando um pitaco ali na medida do possível. Com certeza. E eu fico feliz quando tem esse pitaco, viu? Ó, eu vou pedir você para tirar aqui, como sempre eu faço, né? O versículo da Bíblia. Enquanto isso, deixa eu fazer um agradecimento aqui muito especial. Ó, eu hoje estou estreando esse microfone Shure aqui, essa qualidade espetacular. Eu não poderia deixar de agradecer o meu amigo Valdeci, lá de São Paulo. O cara é telespectador, não perde nenhum podcast. Falou, Patrick, eu vou te presentear, vou mandar para você um presentinho e mandou essa qualidade de aqui, ó, esse microfone Shure. Valdeci, muito obrigado. Isso, Ricardo, ele disse que é por tudo que eu faço aqui por Brasília de Minas. Porque realmente, lá em São Paulo ele não perde nenhum podcast. Valdeci, e aproveitar e mandar um abraço aí pro Abel Canela Cobra. Obrigado. O que saiu aí para você, Ricardo? Sim. Perto está o que me justificas. Quem contenderá comigo? Isaías 58. Olha aí, legal. Não temas, porque eu sou o castigo, não te... Ou eu vou falar que isso é verdade. Tenta ler isso aqui para mim. As vistas que não deu, não. Ah, certo. Não temas, porque eu sou contigo. Contigo, né, castigo? Não te assombres. Ah, amém. Também, o profeta Isaías. As vistas hoje não estão me ajudando, não. Deixa eu agradecer aqui rapidamente os meus apoiadores e eu já vou bater um papo super especial aqui com o Ricardo Simões. Ó, eu vou agradecer aqui o caçulinha que está chegando hoje também. Hortifruti Wagner. Isso mesmo, para você que não abre mão de uma boa alimentação, Hortifruti Wagner, o cara é experiente, trabalha com isso há muito tempo e agora tá lá, ó, na Avenida Bias Fortes 367, o WhatsApp 99810 3093 e 999 36 83 87. Hortifruti Wagner, atacado e varejo, viu, gente? Muito obrigado aí, Wagner, por estar chegando agora e fazer uma parceria com a gente aí. Jova Som Sonorização, qualidade, áudio profissional. Eu disse Jova Som Sonorização. Olha, o Jova fala o seguinte, que qualidade não se compara, se conquista, e ele tem feito isso aí, conquistando o Brasil inteiro. Grande Jova, tô tentando trazer Jova aqui para contar a história dele, que ali tem história também, viu? Ele disse que quando chover, que vem. Então tá na hora que já choveu. Ah, mas vai dar certo. Ó, Jova Som 38999426822, Jova Som Sonorização. Posto Panorama, combustível com qualidade é Posto Panorama. Praça Newton Veloso, número 148, ali no Alto Claro. Posto Panorama, Joãozinho e Jomar, muito obrigado. Um abraço aí, o pessoal do Posto Panorama. Não posso deixar de agradecer aqui, ó, Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. A Pilar Materiais de Construção em Mirabela fica na rua João Antônio 549, aqui em Brasília de Minas, na rodovia 202 769. Esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, 1200. Olha,
Olha, Centro Automotivo Grupo Taiobras. O Osmar, eu vou até revelar uma coisa aqui. Tá saindo lá no fundo, ó. O Osmar disse o seguinte: Patrick, eu quero fazer um podcast lá no casarão que eu comprei em Fernão Dias, porque lá aparece uma assombração e é um mistério que muita gente já viu essa velha lá. Ele disse assim. Então nós vamos lá desvendar esse mistério, viu, Ricardo? Nossa, que pauta, hein? Eu vou fazer esse podcast lá. Então, ó, Centro Automotivo Grupo Taiobras, o conforto do seu carro, trabalha por conforto do seu carro. Josefina Palma, 451, fone zap 999-29-3602 e 3231-1365. Agradeço aqui, ó, Major Supermercados. Major Supermercados agora com 2 lojas em Montes Claros. Uma lá no bairro Morrinhos e a outra no Alterosa. Aqui em Brasília de Minas, no Alto Claro e no centro da cidade. Major Supermercados. O Rogério também está me devendo vir aqui, dar a sua entrevista, falar com a gente, viu, Rogério? Soma Estrutura para Eventos. Tudo que o seu evento precisa, é claro, você consegue, você tem com a Soma Estrutura para Eventos. Grande Rafael, já aproveita e contrata também no pacote Alex e Rafael. A Soma Estrutura para Eventos, 389-9822-5479, Soma Estrutura para Eventos. E agradeço a MG Telecom. O podcast Os Notáveis é transmitido através da internet da MG Telecom, 100% fibra ótica, instalação grátis e sem contrato de fidelidade. 998729866, MG Telecom. E agradecer a Drogaria do Barbosinha, Grande Lucas, medicamentos e perfumaria com o melhor preço, é claro, é Drogaria Barbosa. Olha só, lá no fundo saindo, ó, Drogaria Barbosa, é a Drogaria do Barbosinha, 99207-9819, Drogaria Barbosa. E durante toda a entrevista, os meus apoiadores vão estar sendo vinculados ali no fundo e desde já agradeço a todos. Vamos lá então bater um papo com esse cara sensacional. Eu costumo dizer que é uma mente brilhante aqui de Brasília de Minas. E que honra receber aqui o Ricardo Simões. Eu não preciso nem dizer que ele é apaixonado por essa cidade, né? Ricardo Simões, você é brasiliense. Brasil-minense. Com muita honra. Com muito orgulho. Quem são seus pais, Ricardo? Patrick, eu sou filho, né? Meu pai é do então distrito de Brasília de Minas, né? Que é de Campo Azul, né? Tá. Fica aqui a alguns quilômetros aqui de Brasília de Minas, né? Mas Brasil-minense, porque era distrito, né? Sim, aqui de Brasília de Minas. E minha mãe é daquela região ali, de uma roça, que inclusive eu acho que você gosta de muito ir lá, comer uns frangos. Cantabua? Não, lá para o Papagaio, Raiz, isso. Minha mãe é ali. Ah, tá. É lá perto da fazenda de Alexandre Simões. Isso, muito bem. E minha mãe é ali. Então vocês são parentes? Somos. Mas o Alexandre. O pai dele, né, grande Dr. Rubens Nery Simões, é meu tio-avô. Né? Que legal, olha só. O nome, o sobrenome, né, na verdade, Simões, ele é bem conhecido na cidade. Teve parente seu, né, que foi prefeito, vereadores, pessoas envolvidas na sociedade, né, Ricardo? Sim, teve pessoas assim que sempre, né, teve assim essa coisa política, também, né, da coletividade, né? Eu nem dizer a questão da política, mas do bem-estar social, né, de Brasília de Minas. Então são pessoas que também eu professo um orgulho muito grande assim por esse papel social, né, que de uma certa forma acaba por inspirar a gente também, né, a querer assim o melhor assim para nossa cidade. Eu vou te perguntar, é claro, como que você desenvolveu esse amor pela cultura. Porém, pelo pouco que eu sei da sua vida, acredito que você já passou pela banda Elter Fraternidade. Sim, inclusive eu acho que foi ali a primeira grande relação, né, que eu tive com as artes, foi através da banda de música Elter Fraternidade. Embora, assim, desde muito jovem eu já tinha uma autopercepção que eu tinha um comportamento de pensar um pouco fora da caixinha, né? Eu digo porque meus colegas, eles assim, na grande maioria, tinham uma coisa muito grande por esporte, né, ali na hora do recreio. E eu me sentia muito desconfortável desde criança com essa questão da competitividade, porque eu via que esporte era uma coisa que deixava um grupo feliz, outro grupo triste, uma indignação coletiva. Então, desde muito jovem eu tive essa percepção, não, mas sei lá, futebol não agrega.
Então, eu tive a felicidade, né, de viver ali na Brasília de Minas, ser alfabetizado na Brasília de Minas na década de 80, ali no João Beraldo. Olha só. Onde tinha ali uns resquícios ainda da ditadura, a gente tinha embora não vivi isso, não vivenciei isso, mas tinha uma coisa assim, um mistério no ar, né, de organização, né, toda uma coisa. Eu tive como disciplina a antiga educação moral e cívica. Você lembra de sua primeira professora, Ricardo? Lembro, sim. Quem é? Minha primeira professora saudosa, ela já se foi, mas dona Cide Dozão. Olha só, que legal. Ela foi minha professora na primeira série, né, ali do primário. Não sei se ainda tem essa nomenclatura. Da segunda série também foi ela. Terceira série, Osita de Darlan Gato. A quarta série eu fiz em Montes Claros, Escola Estadual Monsenhor Gustavo, até nisso, né, a conexão com o município Monsenhor Gustavo daqui. Como eu morei no bairro Santa Rita, eu tive a felicidade de cursar meu último período ali do primário na Escola Estadual Monsenhor Gustavo. Quinta série, Dulce Sarmento, Eloy Pereira, mas então, aí concluindo, ali no João Beraldo, eu vivi uma época onde, assim, né, a cultura era muito fervorosa através dessas manifestações, né, espetaculares, datas comemorativas. E eu sei que toda data comemorativa tinha uns auditórios, né? Então ali eu via várias encenações. Então eu falei, pô, eu acho que eu gostaria de fazer essa coisa aí. Legal. Tinha um show de calouros, né? Nascia ali os chamados karaokês, então colocava ali aquele fundo, né? Sim, sim. Como que é o nome? Na verdade é um playback. Playback, muito bem. Playback. Aí era colocado um playback, as pessoas cantavam, eu falei, pô, eu quero estar fazendo isso. Embora, sim, o João Beraldo, para quem não sabe, naquela época era muito elitizado, porque nós não tínhamos escolas particulares, sim. E assim, os grandes papéis geralmente ficavam para o pessoal, assim, né, com mais influência, mas eu ficava ali dando os meus pitacos, até que eu lembro que um belo dia eu consegui recitar um poema, eu acho que eu tinha 6 anos de idade. Puxa, era até do Vinícius Guimarães, A Doceira. Então essa foi a minha grande participação, né? Enfim, aí eu falo a questão de escola, né? O despertar. Aí tive a oportunidade de fazer parte dessa corporação, Eu Ter Fraternidade, onde ali eu estive por 10 anos, né? De muito aprendizado. Você tocava qual instrumento lá? Eu comecei a estudar um bombardino, né? Mas eu estreiei na banda com microfone de pisto, né? Aquele de 3 pistos. Olha aí. E toquei por 10 anos. E ali o que eu falo foi uma grande escola de civilidade, foi uma grande escola assim, de cultura. Porque, assim, hoje às vezes até me incomoda, né? Eu vejo, assim, os meus colegas músicos falando a respeito hoje da pouca adesão de pessoas ali que participam da banda. E eu fico muito triste, eu quero até ainda estar fazendo um trabalho em função disso, porque o estar na banda não é simplesmente ali estar executando um instrumento, porque a banda Eu Ter Fraternidade, ela nasce com a história de Brasília de Minas, com né? Certeza, com então certeza. Ali eu tive a oportunidade de conhecer a história de grandes figuras que contribuíram com a cultura brasil-minense, né, social, como Ramiro Lopes Silqueira, né, as histórias assim maravilhosas, grande maestro, e ali os políticos, como Neco Passos, todas essas pessoas, elas tiveram assim, uma participação muito ativa, porque também tinha essa coisa, né, a banda era composta por essas figuras notáveis da sociedade, né. O próprio Dr. Cassiano, né. Dr. Cassiano, inclusive um dos meus projetos assim, de vida, inclusive eu gostaria muito de escrever um livro, eu tenho até um título assim, Eu Ter Fraternidade, era uma vontade quando a banda completou 100 anos, né, cara, Eu Ter Fraternidade 100 anos de ritmo, rito e risco. Porque são histórias maravilhosas, tanto assim dessas pessoas que fizeram parte da banda, aqueles músicos que ali estiveram quando eu participei, né, como Nina, Dedê, Zé de Nuxa, Luizinho. Então, assim, os caras tinham umas histórias assim, fantásticas que eles vivenciaram, história de outras tantas pessoas, né, que já tinha falecido. O próprio Dr. Cassiano, né, as últimas ações que ele fez, assim, comunitárias, coletivas, foi ali com a banda, né.
Então, assim, realmente foi uma experiência maravilhosa, assim, a banda, ela acrescentou muito quanto a essa coisa desse homem regulado à questão da cultura, sabe? Que legal. Ó, Ricardo falou o nome do Dr. Cassiano aqui e eu vou pedir a ele para daqui a pouquinho falar sobre a história da nossa Brasília de Minas, que cedeu, né, o nome para a capital Brasília DF. Então, eu peço a atenção de vocês que daqui a pouquinho tem essa história. Muita gente não sabe, inclusive muita gente que está nos assistindo aí em outros estados, mora fora do país também, moram, né, fora do país, não sabe dessa história e Brasília de Distrito Federal só existe o nome lá por causa da nossa Brasilinha pobre aqui, vamos dizer entre aspas, né, Ricardo? Mas você vai ficar sabendo disso daqui a pouquinho. Gente, ó, o Ricardo Simões, ele já foi secretário de Cultura. Hoje você trabalha... Qual o seu cargo hoje, Ricardo? Hoje, assim, né, a gente lógico, né... Além de produtor artístico, cultural. Tive por 2 mandatos, né, à frente da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, né, quer dizer, uma pasta bem ampla, né, desenvolvimento econômico, cultura e juventude. Durante 2 mandatos, né? O último mandato do então prefeito Jair Oliva Júnior e durante o mandato do prefeito Gelson Silva, né? O professor Gelson. Então, após esse período, a gente continuou com um projeto ali da Casa de Cultura Contendas, onde eu sou tesoureiro, né, da Associação Trupe, que é a associação gestora da Casa de Cultura Contendas. Atuo também como analista de projetos, né, porque hoje para a sobrevivência depende assim, de várias fontes. E por essa expertise dentro dessa questão da produção cultural, então ali eu me encarrego, né, de todos os projetos, das leis de incentivo, das leis de fomento, dessas importantes leis como está aí, né, a Paulo Gustavo, Aldir Blanc II, né, entrando. Então, assim, eu sou incumbido, né, de estar elaborando assim, todos esses projetos, executando e toda essa parte burocrática. Então, atualmente, né, profissionalmente, eu atuo como... analista de projetos da Casa de Cultura Contendas e ainda tento participar quanto sociedade civil, sendo conselheiro estadual de políticas públicas culturais do estado de Minas Gerais, que é o CONSEC, né? Esse importante conselho, onde eu estou um mandato, né, que vai estar vencendo aí nas próximas semanas. Então foram 2 anos assim, de muito trabalho e essa sensação assim, de dever cumprido, né? Não vou continuar, porque assim, eu costumo fragmentar toda a minha vida assim, de projetos. E tudo que eu faço com muita intensidade, né? Eu gosto de fazer a coisa assim, com muita dedicação. Que dê certo ou não, mas assim, eu me dedico muito. Então, por conta disso, eu estou com outros projetos que eu gostaria de falar, né? Que, inclusive, a construção da sede da Casa de Cultura Contendas, né? A nossa sede social. Então, esse é meu grande projeto, assim, para 2024. Então, é isso que a gente está com todas as energias focado nessa realização, que será um instrumento, né, legal, bom coletivo, demais. Assim, muito importante para vai somar muito para a nossa sociedade, né? Espero que sim, né? Sempre é essa nossa intenção, né, de estar contribuindo, assim, socialmente. E a cultura eu vejo como um viés assim, né, muito importante para uma comunidade, para uma sociedade. Gente, eu quero fazer agora aqui um comentário particular, meu mesmo. O Ricardo, eu acompanhei, eu estive junto com ele no mandato em que ele foi secretário de Cultura e eu acredito que, independente do lado político, a sociedade ela é forte quando se tem uma cultura estabilizada, concretizada. E durante o mandato em que o Ricardo foi secretário de Cultura, eu posso dizer que Brasília de Minas ela era vista com mais brilho, a gente tinha uma visibilidade aí para o mundo afora com mais qualidade, eu posso dizer assim. E eu acredito que tem algumas coisas na política, Ricardo, eu não sei se você vai concordar comigo, que eu acredito que teria que mudar, principalmente a escolha de um secretário, porque eu acredito que o secretário ele deve ser escolhido pela qualidade e pelo profissionalismo e pela competência, e não por alianças políticas. E você é uma dessas pessoas que deveria se manter nesse cargo como secretário de Cultura
eternamente, pelo bem que você fez enquanto ali esteve e pelo bem que você faz, até mesmo não sendo secretário. E eu confesso que foi um dos aprendizados que eu tive na minha vida, foi quando eu estive com o Ricardo, ele ali à frente da Secretaria de Cultura, e a gente trabalhava muito em conjunto ali, porque eu nos palcos, realizando os eventos e tal, e eu acredito que essas coisas da política, é uma opinião minha, não sei se vale, né? Mas acho que tinha que mudar certas coisas, e uma das mudanças seria essa. Eu acredito que pessoas competentes que nem você tinham que permanecer muito tempo aí como secretário, né? Não sei se você concorda. Eu agradeço, assim, né, pelas doces palavras, né? Isso, assim, é motivo para a gente, assim, de muita alegria, de muito orgulho, assim, de realmente ter o reconhecimento de que a gente pôde, assim, acima de tudo, estar contribuindo, né, na medida do possível. Mas, assim, Patrick, falar de política, essa questão, né, administração política, administrar algo politicamente, é algo, assim, muito complexo, né? Verdade. Porque o que eu falo, a política brasileira, eu acho que ela é objeto de pesquisa, assim, para o mundo todo, né? Os conchavos, as concessões. Isso. Então, isso, de uma certa forma, acaba por prejudicar a questão, assim, da política quanto uma administração que vem beneficiar a comunidade com todo. Há pouco tempo, eu até conversando com um ex-prefeito aqui de Brasília de Minas, né? Eu falei, velho, mas a política, né? Brasiliense, ela é muito, se profissionalizou muito. Então, dito isso, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, porque talvez há uma vontade, assim, do administrador ter um grupo técnico, mas ali, de acordo com a dinâmica política, né? Então, assim, acaba, né, dando espaço para uma pessoa que levemente tem uma certa afinidade com a pasta, mas não tem essa experiência técnica, não tem, né? Não estou falando aqui de meritocracia, né? Mas eu estou falando uma coisa técnica mesmo, porque assim, sim. eu observo, não é por que a gente está falando de cultura, porque é um auê, um oba-oba, é festa, isso é muito complexo, né? Eu tenho que entender de leis, eu tenho que minimamente entender desse processo de legislar, entendeu? Verdade. Tem uma outra coisa do que é do interesse coletivo. Então, assim, eu acho que não só Brasília de Minas, mas o Brasil acaba perdendo muito com isso. Inclusive, eu vejo pessoas, inclusive amigos meus, assim, bem-sucedidos no universo do empreendedorismo, que falam, eu gostaria de ser prefeito, contribuir, assim. Aí antes eu falo, não, mas antes de mais nada, você procura saber, né, assim, o que é, né, os meandros da questão da política, que não é simplesmente a questão do administrar, né, gerir o recurso, mas gerir as vontades, né, as fatuidades de grupos, de pessoas que estão ali, né, a todo vapor, querendo, de uma certa forma, ter uma certa vantagem. E isso é um prejuízo para todos nós. E quando eu discutia com esse ex-prefeito, o pior de tudo, Patrick, eu fico às vezes triste, porque até a população meio que entrou numa coisa dessa. Às vezes você acha assim, a pessoa, tô com um prefeito fulano de tal, e vou apoiar fulano de tal, o cara, vai transformar e tal. Aí o cara, o que acontece? Eu vejo o cara toma posse, aí com pouco tá a pessoa, um mês falando mal do cara. Falando assim, não, mas veja bem, você quase me convenceu de que realmente era um grande candidato, isso, aquilo, mas por que você está mudando de opinião assim com um prazo tão curto de tempo desse? Aí a pessoa, não, é porque não arrumou emprego para minha esposa e tal. Fala, é óbvio que nós estamos numa região muito carente de emprego, mas eu acredito o seguinte, penso eu, que a partir do momento que a gente vê com essa política como algo que vai me beneficiar especificamente, nós não temos uma evolução, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa coisa do coletivo. Não sou nenhum extremista, mas meio que chega assim, beirar a fraternidade mesmo. Sim, assim, né? sim, entendo. Então é isso. Gente, o Ricardo, quando eu digo que ele é envolvido, que ele respira cultura, ele está diretamente ligado na cultura de Brasília de Minas. Teve uma passagem, tem uma passagem também muito importante na questão do carnaval, né, Ricardo? Sim, o carnaval
É algo assim que, nossa, só você falar a palavra carnaval, eu já tô arrepiado todinho aqui. Tá vendo aí, gente? Para quem não sabe, tá assistindo o podcast, Brasília de Minas já teve o melhor carnaval do norte de Minas, né? Foi considerado, né, Ricardo? Com as escolas de samba na rua, né? Com certeza, eu me lembro ali, é o que eu falo, eu tive a felicidade, cara, eu nasci em 75, mas ali tive a felicidade de ver toda aquela movimentação, aquele boom cultural, né, que rolou durante o mundo inteiro na década de 80, e eu tive essa felicidade. Isso foi algo assim tão mágico que grandes bandas, grandes movimentos culturais, eles só chegaram no Brasil na década de 80, porque a década de 80 nós estávamos tão abastecidos, assim, abastados de uma boa música, de uma boa cena cultural, que essas, igual tipo Guns, por exemplo, né, uma grande banda de rock norte-americana. Nós conhecemos na década de 90, eles explodiram nos Estados Unidos na década de 80, porque nós estávamos tão abastecidos em todos os campos, né? Hoje tem uma coisa assim, cultural muito tendenciosa, assim. Tá rolando muito esse movimento sertanejo, universitário, agora é o axé, tem uma coisa gospel. E interessante, na década de 80 era tudo, cara. Tudo. A gente via ali o reggae de Paralamas do Sucesso, o rock do RPM, aí tinha uma banda, e de vários lugares do Brasil, você vê uma puta banda lá do Sul, né, que Engenheiros do Havaí. Aí vinha Carlinhos Brau. Tá doido, e entrou lambada, e tudo muito eclético, e todo mundo curtindo tudo, não tinha esse mimimi de hoje em dia, porque isso não é cultura e tal. Então, assim, era espaço para todo mundo, e o Brasil muito alegre, muito feliz. Então, assim, e com Brasília de Minas não foi diferente. Na década de 80, nós tivemos esse, que foi sua pergunta. Você me desculpa, eu tenho uma dificuldade de um pensamento linear, né? Eu às vezes tenho que ir intertextualizando as coisas, assim, dentro do panorama tranquilo, global, né? Como se diz? Pensar global e agir local. E Brasília de Minas não foi diferente. Brasília de Minas a gente tinha um movimento muito grande na época, que era o SECOM, capitaneado ali pelo o grande jornalista, né, José Edivardi, e uma galera como Elias Raposo, de Brasil, Ricardo Macena Brito, Nina Braga, enfim, perdão, gente, eu não vou dar conta de falar todo mundo, mas eram jovens que estavam ali com muita vontade de fazer Max Rogério, Giovanão. Então ali, esse pessoal fez um movimento muito grande, e esse movimento, né, ele perpassou desde essa cultura, essa coisa de base, as culturas tradicionais. Inclusive, assim, foi um movimento muito inspirador, assim, para mim. Decidi, depois eu vou estar falando disso, resolver, não, eu quero estar fazendo cultura. Essas pessoas foram grande inspiração. Ali estava o carnaval, Patrick, assim, de vento em polpa, a escola de samba Jacarezinho, a escola de samba Bramoque, era competitivo. Ali eu lembro, o canal de televisão tinha uma pauta de horário nobre, transmitindo para todo o estado de Minas Gerais o carnaval de Brasília de Minas. Então daí eu tô ilustrando isso para você ver o que era a importância, né? Isso. Um canal ali, 3 horas, dentro da programação de um canal nobre assistido, televisando a questão do nosso carnaval. Daí você tira a importância, né, cultural, econômica, né, era uma economia do turismo, assim. Com certeza. Agregada às escolas de samba, estava ali o Clube Rui Barbosa, com os bailes de carnaval, eram os blocos caricatos, né, que tinham suas concentrações, eram muito criativos em termos, assim, de estar atraindo os foliões, enfim, Brasília de Minas era espetacular. Assim. De certa forma, Ricardo, o que fez com que tudo isso acabasse? Assim, ou talvez diminuísse, porque acabar não posso dizer que acabou, né? Mas diminuiu bastante mediante a tudo que você relatou aqui. Sim, Patrick, eu assim, além de um agente cultural, um produtor cultural que eu professo ser, eu sou uma pessoa, assim, uma alma muito inquieta, né, no sentido assim, de procurar entender as coisas e traduzir isso com muita verdade, com muita hombridade, sem querer, assim, transferir, assim, responsabilidades, que foi isso e aquilo. Sim. Então, dito isso, eu vejo da seguinte forma, tudo isso que eu estou falando, isso eram manifestações espontâneas do povo. Então, seja independente de quem for o prefeito da época, né? Se eles apoiaram ou quiseram apoiar ou não, as pessoas estavam ali fazendo. Então, o que acontece? Desligou aqui, você pode conectar aqui? Agora. Desculpa aqui.
Então, E aí? independente, algum prefeito está apoiando ou não, independente dessas pessoas estar acessando recursos públicos através de leis de fomento à cultura ou não, essa comunidade, ela se organizava e fazia as coisas acontecer. E eu não sei por que cargas d'água, eu vou até puxar aqui um pouco, né? Fazer umas citações aqui do meu tio-avô, quando eu falei Dr. Rubens Nery Simões, quando ele escreveu ensaios, né, de sociologia, o fracasso da civilização tecnológica, eu vejo que a gente saiu muito do campo, essa dinâmica humana do ser para o ter. E esse ter, de uma certa forma, eles nos desconectou dessa questão assim do bem-estar quanto comunidade, né? Então, o que acontece? Então, coisas que as pessoas faziam de forma espontânea, de repente, eles passaram a delegar toda essa responsabilidade para o poder público. E um carnaval, vou falar com você, eu vou ser assim, muito sincero, eu vou ser muito humano acima de tudo. Um prefeito, uma prefeitura, ela não consegue organizar um carnaval de uma forma como aconteceu o carnaval, arcando com tudo, você tá entendendo? Sim, sim, sim. Ou seja, eu vou dar aqui uma verba para uma escola de samba ir para a rua. Teve até, eu me lembro, a minha última participação quando secretário, a gente quis, né, fazer uma versão aqui do carnaval. Aí eu me lembro, um dirigente da escola de samba, né? Ele falou assim, não, pô, gente, tá me dando uma verba assim de tanto, mas isso não é um bloco, não, isso é uma escola de samba. E assim, eu via que aquela pessoa assim tava falando naquele momento assim, toda a verdade, né? Mas assim, isso é muito complexo. Por quê? Porque por a gente não ter uma comunidade muito organizada assim, nesse sentido de políticas públicas do turismo, coisa que a gente sempre assim procurou de uma certa forma, tá instigando, porque é algo que todo mundo ganha, né? Isso vai desde o dono ali da farmácia, do restaurante, do hotel. Então eu acredito que a sociedade seria o envolvimento de todos esses entes para que as coisas acontecessem, ou seja, sociedade civil, poder público e iniciativa privada. Aí esse carnaval ele ficou sendo transferido tudo pela questão do poder público. Ah, não, o prefeito ele vai ter que arcar com os desfiles, a escola de samba na rua. Aí você vê a estrutura que tem por trás disso. Verdade. Só um processo de licenciamento de um carnaval, Com certeza. do engenheiro que vai ter que fazer toda a questão daquele circuito para propiciar a segurança para o público, a estrutura de palco, de iluminação, de sonorização, isso é muito caro. Verdade. Então, assim, isso o Ministério do Turismo, assim, o que ele dispõe assim, para essas festas que eu vejo, que é uma cota que eles têm, ainda é muito pouco. Sim, sim. Então, assim, então eu vejo que essa responsabilidade é meio que de todos nós. Então, assim, não existe mais no mundo uma dona Nicinha da vida, Um Ana Didino. uma Ana Didino, uma dona Olga, um Olane. São poucas Olanes, então acredito o seguinte, Brasil de Minas precisa mais de Olanes Matos, precisa mais de Eunices Araújos, de Reginas Araújos, entendeu? Então, assim, essa assim, é a minha visão para que não tenhamos assim, um carnaval nos tempos áureos de Brasília e de Minas. Então, né? na verdade, o pessoal, vamos dizer assim, que atualmente as pessoas não têm aquele mesmo entusiasmo do pessoal de antigamente, que estavam sempre disponíveis. Deixaram tudo na questão pública, da prefeitura, do governo. Então, falta, então, pode-se dizer que entusiasmo da própria população, Ricardo? Não só o entusiasmo, mas a mobilização. Porque o que eu falo, às vezes, gente, o que eu falo e o que eu sempre pretendo assim, pregar ali na Casa de Cultura, quanto arte educador, que é a minha formação, né? Eu sou um arte educador. E eu sempre muito prego as pessoas, assim, procuro, né, tá passando essa mensagem, o que é a dimensão, que às vezes, assim, as pessoas veem que a questão da manifestação cultural está relativamente ligado àquele senhor que está ali, vamos supor, com um terno de folia, tocando a folia, mas assim, não compreende o avesso da cena, ou seja, valores religiosos, de matrizes tradicionais, que está envolto aquilo, né? Então, o que acontece? Assim, eu falo do carnaval. O carnaval não é só um desfile de 3 dias das escolas de samba, Patrick. O carnaval tem uma função social muito importante da comunidade. Sim, que é o quê? É levar a comunidade à questão da valorização da cultura local. Tá trabalhando ali, o que os grandes estudiosos, né, fazedores, gestores do Carnaval do Rio, que eu tive a oportunidade de acompanhar, eles falam, a escola de samba ela tem que ter chão.
né? Uma coisa muito bonita, que é justamente isso, não resume em 3 dias, então é um ano de mobilizar, de pegar a menina mais bonita ali da comunidade, não, ela vai ser a nossa porta-bandeira, aquele rapaz para semestre sala, fulano de tal, o talento que ele tem para bateria, vai pegar as crianças ali e pegar... E colocar ali como ritmista ali na bateria, ou a velha guarda que representa as matriarcas, os patriarcas da comunidade, que vai estar aqui nos orientando, pregando aqui a importância da nossa cultura. Então, assim, é toda uma cadeia, né? A coisa é uma simbiose, assim, fantástica. E, infelizmente, nós perdemos isso. Sim, né? sim. Eu vou voltar aqui com o fracasso da civilização tecnológica. As pessoas com essa coisa, o meu, o eu e tal, eles perderam, eu vejo isso, é notável essa conexão de vão fazer. Eu vejo isso de uma forma ainda que funciona, que eu acho que até funcionaria para que eu pudesse ilustrar do que eu estou falando, Sim. do que eu estou querendo dizer, né? Que é a questão, vamos supor, das igrejas. A igreja, vou falar, a igreja católica. Você percebe quando tem uma festa... o quanto a comunidade se mobiliza, organiza, traz ali uma bandeja, entendeu? Então é daquilo que eu estou falando. Entendeu? Entendi. Então o que acontece? Então, assim, a Igreja Católica, para mim, assim, é uma grande referência assim, no fazer cultural brasileiro, né? Porque, assim, porque são mais de 2000 anos, né? Então o pessoal, assim, eles têm uma habilidade, assim, fantástica, assim, de mobilização. Então aquilo, às vezes eu via na festa de Santana, um casal carregando ali numa orelha de um caldeirão, expondo orgulho, assim, eu tô aqui carregando isso que eu tô ajudando minha comunidade. Então você vê isso, é tão positivo que todo o bairro de Brasília e de Minas meio que tem uma igreja ou um salão, né? Uma comunidade. Isso é bonito demais. Agora vamos pensar essa mesma lógica para a gente fazer a construção de um centro... cultural, sim, entendeu? Sim. Ali, e ó, pra você ver, olha a importância que isso teria para a comunidade também. Nós poderíamos organizar quanto comunidade e fazer esse centro, e esse centro servir para quando a nossa filha for casar, o nosso filho for casar, acontecer ali a festa de 15 anos, um casamento, um espetáculo de teatro, um recital dentro de uma data comemorativa, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que tem muita coisa assim que eu acho que nós temos que nos organizar quanto comunidade e fazer acontecer. Entendeu? Então, assim, eu vejo essa coisa assim, muito voltada, assim, essa dinâmica social que nós vivemos assim na atualidade, né? Uhum. Ou, em outras palavras, pegando aqui um pouco, né? Citando aqui o meu tio-avô, né? O fracasso da civilização tecnológica. Ô, gente, ó... Este é o fracasso da civilização tecnológica. Com o Ricardo Simões aqui, é motivo para a gente ficar aqui muitas horas conversando. E pode ter certeza que tem muito assunto legal aqui. Eu vou pedir, Ricardo, só para você virar um pouquinho mais para lá, se tiver... Isso, para as pessoas verem esse olho bonito seu aí. Opa! Ricardo, eu sei que você vai falar do trabalho ali à frente da trupe, da associação, mas é um assunto bem recente e eu acredito que seja também uma forma de mostrar o resultado de um trabalho feito com muita seriedade. Vocês recentemente rodaram o Brasil inteiro levando uma peça aí sensacional, né? Toda projetada aqui em Brasília de Minas, Entre Dois Santos. Foi isso? Sim, inclusive é um projeto assim fantástico, que promete, a gente está com muita coisa assim. Eu não queria adiantar nada assim, mas foi um projeto porque, veja bem, já há alguns anos eu tenho essa vontade assim de estar voltando para a cena, né? Eu, tio Bis, que a gente nasceu ali na década de 90, com essa questão das artes. Mas como nós agregamos ali o fazer social, então nós tivemos assim... Nós nos distanciamos muito, né? Uhum. Porque ali na gestão de um projeto, eu elaborando projeto, toda essa dinâmica de produção que envolve, né? Ali uma manutenção do espaço como a Casa de Cultura, estar recebendo voluntários, de estar garantindo ali as contas em dias. Ali tio Bis cuida de toda essa parte administrativa, né? A disciplina das crianças. Aí já é o outro universo, outro conflito, né? Tem que ligar para o pai que a criança não falhou a aula hoje e tal. Então a gente tem toda essa sistemática, né? Sim, toda sim. essa coisa pedagógica, assim, né? Que Bis, quanto um profissional da E assistência social, ele não abre mão, né? Ele esteve aqui, viu, gente? Sim, ele não abre mão, assim, desses detalhes. Então, por isso ser algo, assim, que
muito laborioso, nós distanciamos muito. Então, da cena, né, do fazer cultural. Então, já tem alguns anos, né, que eu pretendo a gente estar voltando para a cena, com teatro. Aí, só que eu estava com uma dificuldade muito grande, assim, do que eu quero, assim, manifestar artisticamente falando. Até que em janeiro do ano passado, eu fui convidado a ser jurado de uma manifestação do Boi, né, do Boi de Janeiro, que tem em São Francisco, uma manifestação muito bacana, por sinal. É o que eu falo, manifestação espontânea do povo de São Francisco, é tanto que você for lá agora em janeiro, todo bairro você vai ver uma criancinha com boi, o pai com boi, né? Então isso é muito bonito. E fui jurado, e ali eu vi um boi de São Romão que participava ali daquele festival, né? Daquele concurso, que era Dona Maria do Batuque de São Romão. E eu me lembro que nosso amigo, né, o companheiro Léo Matos, ele já tinha feito uma entrevista, um trabalho com os holandeses aqui, né, sobre Dona Maria do Batuque. Aí, quando eu vi a força desse boi chegando, eu falei assim, não, eu quero falar de Maria do Batuque. Então, eu já segui esses meninos. Eu me lembro de São Francisco, eu já quebrei para São Romão e já fiz contato com esses meninos. E já não tivemos acesso à Dona Maria do Batuque, mas a toda a família, inclusive o sobrinho neto dela, né, que leva essa coisa, que mantém essa tradição. Tem o Wellington Machado, né, grande artista, né, Tom, ele com uma habilidade muito grande na escrita, ele escreveu um texto divinamente baseado na festa da história do boi. Verdade. E nós montamos Entre Dois Santos, né, que não tem muito a ver com santo, né, porque esses dois santos é nada mais, nada menos que a cidade de São Francisco e a cidade de São Romão. Então nós pegamos um grande ícone da cultura tradicional de São Romão, que era a Dona Maria do Batuque, e Antônio Dó, que é um grande símbolo também, né, do imaginário popular ali de São Francisco. Uhum. E nós fizemos uma costura com esses dois extremos, né, Maria do Batuque e Antônio Dó. Que legal. E nasceu esse projeto. Esse projeto eu apresentei, né, aprovei ele junto à Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é chamada Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que sempre o gargalo de todo artista norte-mineiro é captar o recurso. Nós conseguimos a captação de recursos por uma grande multinacional, né? Uma grande empresa multinacional. E essa empresa, ela patrocinou o projeto na condição da gente circular toda essa área de atuação, né, dessa empresa de abrangência. Então ali fizemos todo o Nordeste do país, parte do Norte, vamos estar retornando esse ano ali fazendo, continuar pelo Norte, Centro-Oeste, Sul. E nessa estrada a gente conseguiu também, tem umas agendas internacionais, né? A gente teve uma relação com esses sheiks árabes, né? Esse pessoal está investindo muito nessa coisa de turismo. Olha que legal. Aí tem uma proposta para Dubai, Emirados Árabes, né? Nossa, cassinos, tá vendo, gente? Navio, essa coisa, sabe? Que legal. Então, assim, eu acho que esse projeto, assim, ele chegou numa hora muito boa, que a gente teve essa possibilidade de pessoas visualizar. Ele está muito bonito esse espetáculo, ele é um estúdio de linguagem, é o teatro, em encontro com o audiovisual, tem projeções mapeadas, inclusive você teve na nossa estreia, né? Com certeza. Ali nos apresentando. Então, assim, foi muito sucesso, sabe? Assim, a imprensa de todos esses estados, assim, tivemos cobertura dos principais canais de televisão, entrevista na televisão, em rádio, os principais cadernos culturais, assim, desses jornais desses estados. Realmente foi um boom. Até eu falei, pô, cara, que doideira. Você já trabalhou em rádio, Ricardo? Já sim. Eu ali na década de 90, Joãozinho, né? Grande empresário. Posto Panorama. João, que sempre teve esse olhar, né? João que teve esse olhar sempre, essa figura também que pensa, né? Que investir sempre no bem-estar social, cultural de Brasília e de Minas. Ele reabriu o cinema, interessante que isso veio junto, o cinema, o Cine Brasília. Verdade. Motivo ali de muita alegria. Aí ele, em parceria com o Marcos Osvan, abriu a Antena 1. Isso, trabalhei lá. Aí eles recrutaram, né, uma série de possíveis locutores e fizeram testes. Aí eu passei nesse teste. Olha aí. Tive assim, horário nobre. Você não é da época de Xereré, não? Não, Xereré já era AM. Não, Xereré era do tempo da Rádio Universo. Foi, se não me falha a memória, foi a primeira rádio. Não, quer dizer, teve uma rádio mais antiga, lá para 1900 e borrachinha. Mas assim, vamos falar num mundo mais contemporâneo.
o Walter, né? Walter de Viel, seu Walter, grande maestro Walter, ele teve esse projeto de rádio AM que não deixava nada a desejar dentro dos padrões nacionais. Eu digo o seguinte, o programa dele tinha um programa esportivo, tinha cobertura, os jogos eram transmitidos, tinha comentaristas esportivos, assim, Lembrando que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Foi um projeto fantástico. E assim, depois desse primeiro acontecimento, eu tive a oportunidade, teve uma raidinha de fundo de quintal que Elias, seu Quinquinha, montou. Eu não lembro se ela tinha um nome, assim, era 94, uma coisa assim. E tive a oportunidade de compartilhar esse espaço com o Xereré. E o Xereré, ele é uma pessoa tão sensacional. Ele é espetacular. Ele é objeto de pesquisa, aquele rapaz, porque ele era analfabeto, cara. Inclusive, eu peço o pessoal para se inscrever no canal do Xereré. E o Xereré do Picolé, vocês vão ver de quem que a gente está falando. E tem a entrevista dele aqui também. Gente, você imagina um cara analfabeto, ele receber recado. Ele tinha uma percepção tão grande que ele pegava essas cartas e pedia pra gente ler essas cartas e ele fazia uma adaptação com essas cartas. E o cara, assim, ele convencia todo mundo que ele não era analfabeto. Verdade. Então, assim, ele falou, cara, esse aí é o verdadeiro anti-herói, né? O verdadeiro um personagem aqui do movimento artístico. Depois eu lembro, Macunaíma, um herói sem caráter. Ele, pra mim, assim, era o símbolo do tropicalismo brasileiro. Assim, e sabe o que eu achei interessante, Ricardo? O dia que ele veio aqui, ele dando a entrevista, ele falou comigo, Patrick, olha, eu saía com o gravador, fazia as reportagens e tal. Eu falei, mas Xereré, como é que vocês faziam para ouvir essas entrevistas? Hoje tem o meio aqui de comunicação, que é o YouTube e tal, tinha rádio e tal. Não, eu fazia as entrevistas e a gente marcava um dia lá no bar de Euri e eu colocava o gravador lá para o pessoal ficar ouvindo as entrevistas que eram gravadas. Olha só que coisa, assim... Que mente que esse cara tem, né, moço? Não, muito criativo. E tinha Pedro Piau. Pedro Piau também era muito criativo. Renils Cacetada. Então, assim, cara, você sentava... Tinha um programa Almoço Sonoro. E depois, eu não sei se era antes ou depois, o programa esportivo. Os caras discutindo o NAB, discutindo Atalaia. Os caras discutindo Vila Nova, cara, era como você tá vendo uma rádio aí, verdade, a Rádio Nacional do Amazonas, discutir o Botafogo e o Flamengo. Então aquilo era de encher os olhos, né? Verdade. Assim, eu falava, moço, a visão desses caras, velho. Eu assisti esse jogo, essa partida. Pô, mas Renilson, pô, mas o cara, velho, cara, é muito, muito fantástico, cara, assim. Ô, Ricardo, você falando dessas pessoas aqui de Brasília e de Minas, eu tive a oportunidade de ter uma entrevista com você na Rádio Clube, no sala de entrevista, e você falou uma coisa lá que me deixou muito emocionado. Eu te perguntei, a partir de quando que você sentiu esse amor pela cultura e por gostar tanto de Brasília e de Minas? Aí você começou a mencionar a questão das festividades ali da Igrejinha do São João, e citou o nome de algumas pessoas que fizeram parte da história de Brasília e de Minas. A sua paixão por essa terra, por essa cidade, foi vendo essas personalidades, essas pessoas ali no dia a dia? Sim, Patrick. Como eu estava falando, eu tive a felicidade de viver em um tempo e espaço, é o que eu costumo dizer. Eu sou muito fascinado, né, por dramaturgia, as tragédias gregas, desde Ésquilo, né, que foi o primeiro grande precursor das tragédias, até Shakespeare, que é algo assim mais medieval. Então, dentro dessa concepção da estrutura das tragédias gregas, eu vou citar aqui Sófocles, né, em Édipo Rei. Cara, assim, se Édipo tivesse visto a Brasília de Minas, aquilo teria acontecido, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Então, assim, era inevitável, cara. Eu passei minha infância na Rua do Borá, cara. A primeira rua de Brasília de Minas, calçamento de pedra. Eu me lembro de madrugada, seu Diô, indo pra roça, o cara passava 4 horas da manhã, gritando os cachorros, ô, compadre Budu! Então aquilo pra mim era uma assombração, cara. Então assim, eu venho desse universo, as festividades, as festas juninas, as figuras mais idosas da cidade, tá, todas as histórias matriarcas de Brasília de Minas, eu era vizinho dessas pessoas. Então ali ouvia-se muita história, eu sentava no alpendre, né? De Dona Eduarda, eu era muito pequenininho, branquinho, bonitinho, então assim, educadinho, então assim, essas senhoras tinham uma grande afinidade. Eu lembro, morava de minha frente, Dona Geralda, né,
Dona Geralda, irmã do Dr. Antônio Pinto, né? Esposa de seu Jorge. Sim. Então, assim, ela contando, né, aquela história de quando ela casou, ela morava ali naquela rua, Dona Eduarda, seu João Bode, seu Joaquim. Eu lembro, assim, eu descobri que um ser humano morria foi quando o seu Joaquim, pai de Quinco Moraes, ele faleceu, assim, sabe? Olha aí. Então, assim, era Você não ali... sabia o que era a morte. Assim, então, né? assim, o berço, né? Meu berço, cara, foi a Rua do Borá, ali. Josefina Neri, que é minha bisavó, uma grande figura, sábia, artista. Eu lembro as pessoas vinham de longe, ela era filha de meu tataravô, Neco Araújo, né? Era farmacêutica, ela curava umas feridas, uma zipela, sete cura, aquela coisa. Eu lembro as pessoas iam na casa dela para ela tratar. Então, assim, foi nesse universo. Então, era inevitavelmente, né? Só se eu fosse um cara que não tivesse um mínimo de sensibilidade. Então, foi nesse berço, assim, que eu nasci. Seu Orozimbo, Dona Dica, enfim. Então, ali eu bebi dessas coisas, então ali você via histórias maravilhosas. Ali tinha um espetáculo da época, era o quê? Era as boiadas, o povo descer com as boiadas pro matadouro e uma vaca empacar na Rua do Borá e entrar na casa, igual entrou uma vez na casa de seu Zé Branco, entendeu? Um espetáculo. Era um espetáculo, e carro atolar. Ali tinha um areião na Rua do Borá, onde todas as tardes nós mais jovens reuníamos ali para jogar bolinha de gude. É a Bias Fortes. Bias Fortes. Bias Fortes. Ali gente, de frente o supermercado de Ricardo tá falando do centro da cidade, viu? Ali em Marcos Osvan, né? Rodoviária. A rodoviária, ao largo da rodoviária, era tudo um areião. Então ali, todos os finais de tarde, reunia, né, as crianças, os jovens, jogava bola, e competição, assim mesmo, assim, era muito competitivo, assim, essas partidas. Então, assim, foi nisso, o São João, ali da Rua do Borá, a gente ia no Barreirinho, tirar bananeira, pôr bandeirolas. Eu falei a família dos Moraes, muito criativa, Isaac. Isaac, eu lembro, Isaac, assim, ele tinha uma casa de árvore, cara. Então, aquilo pra mim era muito fascinante ver ele debaixo dessa árvore, tecendo rede de pesca, tarrafa, essas coisas. Então, assim, aquelas casas maravilhosas, antigas. Então, assim, voltando aqui à ideia das tragédias gregas, então, inevitavelmente, cara, assim, eu nasci no lugar, na hora certa, onde não tinha como, assim, você não ter uma sensibilidade, assim, para seu povo, essa identidade de pertencimento. Então, assim, eu bebo em todas essas pessoas, assim, sabe? Que assim, legal, isso é bom. Eu vejo o Ricardo aqui falando a respeito da história de Brasília de Minas, da história dele, né, que vive muito em conjunto com Brasília de Minas. E eu vejo que ele faz uma viagem mesmo. Parece que ele está vendo aqui tudo ali, a areia ali, né, onde é a rodoviária e tal. Já que você está falando tanto de Brasília e de Minas, muita gente, Ricardo, não sabe que nossa Brasília de Minas cedeu o nome para a capital. Como é que é isso, Ricardo? Realmente aconteceu mesmo? Então, isso inclusive, né, está sendo objeto de uma discussão, de uma mobilização assim, muito importante. Eu quero aproveitar esse momento e estar agradecendo uma pessoa que ela tem feito toda a diferença, sim, em termos politicamente falando, que é o vereador Elias Raposo. Verdade. Que é um exímio representante da classe cultural de Brasília de Minas. Quando eu falo isso, eu não estou falando só da Casa de Cultura Contendas, eu estou falando da Artebran, eu estou falando dos Congados de Fernão Dias, eu estou falando da banda de música Alter Fraternidade. E Elias é um grande artista, poeta, né? Com certeza. Então, o que acontece? Então, Elias ele tem se encarregado, assim, muito assim, de estar ombreado com a gente, né? Nós vivemos um período, assim, muito sensível, né, com o governo anterior. Eu falo em termos, assim, de políticas públicas culturais. Então, sempre ali estava com aquele ombro amigo e também, assim, lógico, politicamente falando, fazendo com que a gente, a manutenção, né, a sustentabilidade desses nossos projetos. Então, e somos, assim, né, acima de tudo, amigos que estamos sempre discutindo essa Brasília de Minas de outrora e tal. Até assim que num dado momento nós refletimos sobre esse episódio e onde nasceu ali, né, essa proposição que ele entrou na Câmara Municipal para fazer uma grande manifestação, uma mobilização social que desse conta da gente fazer a cobrança dessa dívida histórica. Então, em que norteia essa dívida?
o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, quando ele tem essa ideia de mudar a capital federal para o Planalto brasileiro, né? Ali mais específico no estado de Goiás, num recorte ali dentro do estado de Goiás, ele consome esse ousado projeto. E ele também se atentou para questões sutis, como assim, Brasil, né, a capital, vamos pegar Brasília, né, aí, não, Brasil, Brasília, a capital tem que ser Brasília. Mas, segundo a Constituição brasileira, não pode, né, ter duas localidades com o mesmo nome, né? Então, assim, já foi o primeiro entrave. Mas ele, na condição de presidente da República, né, certamente deve ter pensado, não, mas isso não vai ser um grande problema, né? Porque o que é uma cidadezinha lá do interior do estado de Minas Gerais, norte de Minas e tal. E ele, como um mineiro, né, também, ele achou que o processo fosse, assim, muito, muito simples, né? Aí, quando foi chegar nesse processo de negociação, ele depara com o doutor Cassiano, que é uma figura também muito culta, né? É óbvio, um grande advogado. Brasília de Minas, ela teve também, culturalmente falando, uma grande influência, né, dessa questão do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que pessoas como Dr. Cassiano, como Alírio Cardoso, né, que era também que morou no Rio de Janeiro, trouxe grandes coisas, assim, manifestações do que era a noite, essa cultura carioca para Brasília de Minas. Então, assim, e essas pessoas, eles têm essa coisa, assim, também do pertencimento, né? Então, não foi um nome que nasceu de qualquer forma, assim, e tal. Então, assim, houve um impasse. Na realidade, houve esse impasse, onde, em dado momento desse processo, o Juscelino, ele foi um pouco, assim, até arrogante. Falou, não, muda porque você está atrapalhando todo o processo. Põe aí, ó, Juscelândia, Brasilândia, né? Aí, doutor Cassiano, né, montou toda uma comitiva dessas pessoas também, né, que tem toda essa coisa de pertencimento com Brasília de Minas. Aí estava tornando algo tão desgastante. Nós tínhamos algumas demandas aqui bem específicas, como assim, era um município que não tinha toda essa estrutura de saneamento básico, então assim, era identificada essa grande coisa, então ele chegou a essa conclusão, não, então vamos fazer isso, a gente até cede não abrindo, mas na condição da gente inserir essa preposição designificativa de lugar, né, Brasília de Minas, mas em contrapartida a gente necessita disso. Nós temos aqui um projetista, né, um médico sanitarista, fez aqui esse orçamento com 5 milhões de cruzeiro, a gente implanta em Brasília de Minas um sistema de esgotamento sanitário, porque aqui são os índices de esquistossomose, as pessoas morrem muito, né, por esse parasita, e etc e tal. E no primeiro momento o Juscelino fez esse trato com ele. Há documentos, inclusive, de quem testemunhou todo esse processo. Aí um belo dia eles foram lá para receber, ele chamou lá, né, alguém do setor contábil da União e falou, não, ó, Brasília gastou muito dinheiro, nós não temos como pagar. Aí ficou assim esse débito histórico. Aí no segundo momento da história nós tivemos um brasiliense que era muito amigo do José Aparecido, que era um governador do Distrito Federal, que eles fizeram essa coisa, não, vamos fazer essa reconexão aqui, do débito aqui, fez um marco, né, que está lá o então prefeito Francisco de Assis Simões, esteve lá, então o dia que Brasília foi reconhecida, né, pela Unesco, né, como patrimônio artístico, cultural da humanidade, eles fizeram esse título, né, dos municípios irmãos, e não foi paga essa dívida. Então, quando a gente apela isso, né, é algo assim até muito simbólico. Eu acho que um presidente da República e deputados aos quais nos representam, a gente levar esse projeto e ver alguns outros tantos prejuízos geográficos e históricos que nós tivemos, Patrick. Verdade. Igual, por exemplo, nós temos uma coisa, inclusive, ela é passiva assim, de um processo. Inclusive, agora, por ocasião da Lei Paulo Gustavo, um projeto meu foi aprovado. Esse projeto é de um documentário chamado Cartas para Brasília. Né? Ele foi aprovado ali e tal, e nós vamos estar fazendo esse documentário aqui em Brasília de Minas. Então, o que acontece? Isso trouxe um transtorno tão grande para Brasília de Minas, que do dia para a noite as cartas começaram a não chegar para as pessoas aqui em Brasília de Minas, certo? Então, você imagina num mundo onde o meio de comunicação mais acessível e popular às cartas, as pessoas de repente deixar de receber carta. E assim, seu pai, não sei, seu avô já deve ter te dito isso. Porque isso aconteceu na minha família. Vamos supor, um familiar saía para trabalhar, vamos supor, nos grandes centros urbanos,
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, eles tinham a cultura de pôr uma cédula, né, um dinheiro espécie dentro do envelope e mandar para a família. Isso. Então a família era sustentada à base dessa prática. Quantas pessoas... Era o Pix, né, Ricardo? Era o Pix. De antigamente. Então, o que acontece? Então, você imagina no mundo desse, as pessoas, tava casando e tal, tá ali, uma grana aqui pra você comprando as coisas, não recebeu mais, não teve mais contato, entendeu? Então, assim, aí o que é Cartas para Brasília? Depois, décadas e décadas e anos depois, essas cartas apareceram numa residência aqui em Brasília. Apareceram? Apareceram aqui. Nossa, aqui tem um mote. Inclusive, até eu vou contar muito, assim, com sua ajuda, assim, na execução desse projeto, assim. Já tô Você dentro. tem toda essa coisa jornalística, né, e tal. Tamo junto. Então, essas cartas apareceram. E tem uma outra coisa que eu indago ainda, que por ocasião desse projeto eu li uma série de trabalhos, né, acadêmicos e inclusive até material publicado. Assim, o que foi Brasília? Brasília, assim como a ponte do Rio Niterói, né, de Rio a Niterói, no Rio de Janeiro, aquilo foram muitos profissionais que foram mortos e houve, assim, na ponte Rio-Niterói, teve uma estatística, tinha sindicatos que estavam ali. E Brasília, há muita omissão dessas mortes que teve na construção de Brasília. Sim. Inclusive, em Brasília de Minas, eu levantei isso na audiência, teve pessoas daqui de Brasília de Minas que trabalhou na construção de Brasília e sumiu. Então a família responsabiliza o seguinte: não, moço, eu acho que papai deve ter arrumado uma mulher constituída da família e ele veio 2 vezes e não voltou mais. Deus lá sabe se essa pessoa não foi vítima de um acidente. Com certeza. Então, assim, eu não quero estar suscitando algo polêmico, investigativo, não é nada disso. Mas o que eu quero estar falando é porque realmente isso é passivo de uma reflexão de que realmente a União tem esse débito histórico para conosco. Com certeza. Mas é uma dívida, Patrick, também acredito eu, ela não vai acontecer de um prefeito chegar lá. Eu acho que tem que ter essa mobilização. Eu acho que a gente tem que mobilizar os nossos representantes do Legislativo federal, estadual, municipal, várias audiências públicas, levar isso a conhecimento. Isso é algo tão assim, um objeto de curiosidade, que só a gente acender ali o pavio dessa banda, a Rede Globo de televisão, não de Montes Claros, lá de Brasília, do Distrito Federal, vai estar aqui em Brasília de Minas entre os dias 21 a 23 agora de janeiro, do corrente mês, fazendo uma reportagem sobre esse fato. Então, assim, é porque é algo mesmo realmente curioso. Com certeza, né? com certeza. É isso. E a gente fala com muita gente, Brasília capital, foi Brasília de Minas que você deu o nome. Tem muita gente que não acredita, mas a realidade é essa, viu, gente? Essa é a verdade. E Ricardo, como um apaixonado por Brasília de Minas, ele com certeza está bem aprofundado nisso aí. E eu acredito que vamos ter um resultado, né, Ricardo? A gente busca esse resultado. Assim a gente tá lutando para isso. É tanto que nós tínhamos uma audiência pública, né, dentro de um Ministério das Relações Institucionais. Isso ia acontecer no dia 27 de dezembro, mas depois foi reagendado. Tem uma comissão, né, ali, liderada pelo vereador Elias Raposo, também o Thiago Mendes, uma figura muito importante nesse processo. Verdade. Que vai estar levando essa pauta, né? A gente está elaborando um projeto também, que tem toda essa coisa, né? Dados estatísticos, né? Uma questão bem feita, né? Que eu acho que a gente vai fazer, vão levar um documento muito bem feito, o que aconteceu, esses documentos, o que a imprensa da época, tanto um importante veículo de comunicação na época chamada, era uma revista, que inclusive era a principal concorrente da Cruzeiro, que é uma revista chamada Mundo Ilustrado. Ela teve uma matéria de 6 páginas, né, levantando isso, cuja matéria é Brasília rica e a Brasília pobre. Por isso que eu falei Brasília pobre. E aí faz essa analogia. Enquanto a Brasília da capital federal isso e tal, a Brasília pobre do norte de Minas isso. Então ia fazendo, né, esses palimpsestos assim que eu achei muito pertinente essa matéria. E é um documento muito importante dentro desse processo. Ô, Ricardo, você é uma pessoa que eu fiquei muito ansioso para fazer essa entrevista e fico pensando, o que eu vou perguntar para Ricardo? Eu fico imaginando aqui muitas coisas para depois não falar assim, puxa vida, eu poderia ter perguntado isso e eu acabei esquecendo. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você quer deixar aqui registrado? Porque não tem pauta o podcast e você pode ficar à vontade para expressar aqui, o espaço é seu. Se tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui, eu gostaria que você... Patrick, eu vou te responder com uma pergunta.
É porque, assim, às vezes, assim, eu gosto muito de conversar, cara, assim, de comunicar. Então, o que acontece? Aí eu fiquei assim, você começou até a abrir a boca, eu não estou usando muito tempo, tem tempo ainda, pode assim, ficar à vontade, para estar falando? Então pode, tranquilo. Aqui Eu espero que não seja, assim, nada cansativo. De maneira alguma. O que eu queria acrescentar era justamente isso. Eu sou o tipo daquela pessoa que eu gosto de estar expondo, assim, né, dentro do meu modesto pensamento, de minha modesta maneira, assim, de ver o mundo, né? Eu gosto, assim, do final sempre, assim, estar fazendo, assim, algumas provocações, né? Então, embora ao longo do programa, eu até falei, quando você falou, questão, assim, não ter carnaval em Brasília de Minas, por exemplo, não tem mais e tal. Como que eu falei, seria muita injustiça da minha parte eu responsabilizar. Não, isso é uma ação de prefeito. Eu sou muito, muito justo nesse sentido. É muito complexo, é algo, assim, que necessita, assim... de uma participação mútua. Eu até, quanto produtor cultural, quando eu determinei, falei assim, não, eu quero trabalhar, cultura é algo que eu quero estar trabalhando. Eu já identifiquei, né, as possíveis dificuldades que eu teria ali pela frente, né, num país onde, assim, a memória, a cultura, as tradições eram financeiramente, né, muito pouco valorizada. Então eu passei, assim, fazer profundos estudos a respeito da viabilidade, né, porque, como se diz, a gente tem as latas da gente também para encher, né, tá enchendo. Então foi onde que eu tive a percepção, assim, de o artista, né, quanto produtor cultural, artista produtor cultural, o que eu quero dizer, organização de classe. Nesse tempo mesmo eu reuni aqui o vereador Elias Raposo. Ele, como todos os vereadores, tem uma prerrogativa, né, das chamadas emendas impositivas municipais. Ele quisera fazer um projeto onde desse conta de receber todos os tecladistas, né, da cidade. Fez um projeto chamado Arte Canto no Mercado Municipal, um projeto, assim, por sinal, muito bacana. Muito bom. Ele disse que até quer repetir, assim, esse projeto. Então, ali naquele processo de organização, eu até os provoquei muito, né, nesse sentido, né? Gente, vocês são uma classe, vocês trabalham muito. Os caras aqui, né, nessa ocasião das festas juninas, os caras com uma agenda, assim, muito cheia, se valoriza, não vão fazer essa coisa, assim, de estar fazendo um cachê vale 200, outros fazer 100 para o outro, porque isso só prejudica, assim, todo mundo. Verdade. Né? Considerando que tem pessoas que... fatos que ocorrem, tem pessoas que não se hesitam em gastar R$100 mil com o casamento, quando chega na hora da atração artística, quer pagar a mixaria. Então, verdade, assim, eu fiz uma provocação, assim, né, de umas grandes reflexões nesse sentido. Então, estou tocando nesse assunto pelo seguinte, porque, assim, eu sonho muito em uma classe artística profissionalizada, e eu tive essa percepção quando estudioso da produção cultural a respeito dessa viabilidade da gente, assim, enquanto uma classe organizada. Inclusive, quando eu submeti, né, a querer entender um pouco desse processo do poder público, quando eu estive ali à frente da Secretaria Municipal de Cultura, eu te juro que foi para seguir, assim, uns princípios, porque o produtor cultural faz necessário, ele tem uma compreensão da linguagem artística, que é essa linguagem mais subjetiva, né? O artista, às vezes, pô, cara, eu tive um sonho e tal, pá. Então, se entender um pouco desse universo, o que o artista pensa e a viabilidade daquilo, né? Será se o público vai aceitar? Sim. Tá vendo, assim, as multifaces de um produtor? Então, pegar aquilo e não interferir no processo criativo, mas fazer aquilo viabilizando para que todos possam interessar. Aí, depois, vem uma outra linguagem que a gente tem que dominar, que é a chamada iniciativa privada, que é um pessoal que está ali, que inclusive o podcast funciona graças a essas pessoas maravilhosas, né? A iniciativa privada, que é a objetividade, você sabe, né? Então você chega numa empresa, não adianta você chegar com romantismo. Porque o cara, não, o que? O seu projeto é o quê? Ele quer resultado também. É o quê? O que eu vou ganhar com isso? Quanto que eu vou investir com isso, cara? O que eu vou ganhar de contrapartida? Então, objetividade. Então, a classe artística, subjetividade, objetividade da iniciativa privada, e o poder público, que era uma coisa que eu não tinha um entendimento, que é formalidade. Que, quando falava em formalidade, eu imaginava que estava associada essa coisa desses ofícios, né, com aqueles pronomes maravilhosos, com aquelas frases, né, bem...
você ter que, como se diz, ter uma compreensão do cunho vernáculo de um vocábulo e tal e tal. E nada disso, né? Consiste nessa questão, a formalidade consiste em toda a responsabilidade que tem no processo, a questão da licitação, a questão de prestação de contas, enfim, né? É realmente assim, uma coisa que todo artista acha isso um saco, né? Porque realmente é meio desgastante, mas o que eu falo, se a gente quer trabalhar uma cultura profissionalizada, se a gente quer sair desse lugar do amadorismo, é isso que eu faço essa provocação, porque nós estamos num momento muito bacana, que é as chamadas leis, né? Agora está executando a Paulo Gustavo, e no segundo momento, 5 anos, nós teremos 5 anos de lei Aldir Blanc II. Então é recurso chegando na ponta para os artistas. E eu estou muito incomodado, eu estou levantando isso aqui, Patrick, porque eu estou observando, a maioria dos artistas, eles miraram muito do município, e o município é pouco recurso. Não tem como. E no Estado é muito recurso. Verdade. Inclusive, assim, para o Estado agora, embora assim, teve uma bagunça no resultado lá, dos editais, foram cancelados, mas assim, eu trabalhei 6 projetos, aprovei 6 projetos, então assim, são recursos de 1 ano que a gente vai ter, Brasília de Minas, muita cultura através disso, então assim, eu queria fazer essa provocação, né, para a classe artística, né, tá nos procurando, um dos papéis sociais da Casa de Cultura é isso, para que a gente possa acionar esses recursos, acessar esses recursos de uma forma mais ampla e realmente propiciar, né, um pouco mais de cultura para a comunidade e ter os seus trabalhos, amigos, artistas, amigos, irmãos, ter esses trabalhos amplamente assim reconhecidos. Então essa mensagem eu queria deixar aqui, né? Lógico que eu não poderia finalizar, né, sem essa provocação, então é isso que eu faço ela aqui, a minha classe. E como eu falei, também gostaria de agradecer, né, muitas pessoas que são responsáveis por a gente manter, né, as portas desse importante instrumento cultural em Brasília de Minas, que é a Casa de Cultura Contendas, que nos 8 primeiros anos foi muito fácil, porque estava à frente da prefeitura, né? Depois desvinculamos. Verdade. Então, assim, nós tivemos assim, um grande protagonista, que foi o vereador Elias Raposo, que inclusive conseguiu, né, mediar junto ao poder público. Agradeço a atual administração que mantém ali os custos administrativos da Casa de Cultura Contendas. Isso é muito importante para todos nós. Grandes empresários ali que mantêm assim, o projeto. E é lógico que o grande público brasiliense, né? Inclusive, convido a todos que agora, já na segunda quinzena de janeiro, a gente começa a fazer inscrição por inúmeros cursos que nós conseguimos aí para esse ano. Temos recursos através dessas leis, então vai lá fazer as suas matrículas. Então, agradeço, né, essas pessoas. E falar ainda que também graças ao vereador Elias Raposo, nós conseguimos recentemente do município, eu digo que foi um projeto de lei dele, né, apresentado por ele, nós conseguimos uma dimensão de um espaço, né, de um imóvel com 7.000 metros quadrados, ali no bairro Dona Santinha. Não estou fazendo propaganda, mas já fazendo a propaganda, né? Quem for comprar imóvel naquele bairro ali, nós já temos uma creche fantástica, né? Que vai ocorrer. Nossa, ali. Que legal. Então nós vamos ter ali a sede da Associação Trupe. Depois, talvez nesse podcast, você pode inserir imagens. Eu vou te mostrar a imagem, o que vai ser. Pista de skate, nós vamos associar a cultura com esporte. Então vai ser um bairro muito gostoso ali, né? Que legal. Você já tem essas imagens? Tenho. Pode mandar, que a gente coloca aqui. Que o projeto, ele foi, para ele ser aprovado, né? A gente tem que ter todo assim, o escopo do projeto, né? Então a gente tem todo esse arcabouço desse projeto. Bom demais. Foi tramitado e tem algumas lideranças políticas do Estado que já estão com emendas assim. Então, assim, realmente vai estar acontecendo. Então é por isso que eu falei com você, é o meu próximo projeto de vida e eu estou assim em unhas e dentes e já conclamo toda a população brasiliense para nos ajudar nessa luta. E fecha aqui com Tolstói, né? Para se universalizar, é preciso pintar a sua aldeia. Então, que eu sou só humilde pintador dessa aldeia que muito amo, chamada Brasília de Minas. Mas eu tenho a pergunta final ainda, calma aí. Ah, sim. Deixa eu colocar aí. Toda hora eu quebro esse microfone, tiro esse cabo. Dona Lia de Jó também teve esse problema. Eita. Ricardo, eu fiquei curioso com uma coisa aqui. Lá no início, você falou que declamou um poema lá na escola João Beraldo. Você sabe esse poema ainda?
A doceira Vicente Guimarães. Sou doceira de verdade, faço doce de qualquer qualidade, como ninguém nunca fez. Mas, pelo um belo dia, eu errei. A vez de açúcar, botei 2 colheres de sal. Isso foi por ocasião da Semana da Alimentação, moça, pra você ver, a coisa era tão fantástica, né? Nós comemorávamos a Semana da Alimentação, olha que coisa bonitinha, que né? legal, isso é muito bom. Eu tinha, acho que 6 anos de idade. Ô, Patrick, gente, só você fazer uma coisa dessa? Foi nada pelo combinado, amor de Deus, foi nada gente. combinado, viu? Faz Isso uma aqui... coisa dessa, né? Que bom, fico feliz demais. Eu tô me sentindo aqui privilegiado em tê-lo aqui, viu, Ricardo? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito pelo espaço. Você sabe, eu sou entusiasta, assim, aqui desse seu programa. Não perco uma entrevista. E até ouso para você me desafiar de todas as entrevistas. É verdade. Agora mesmo, a última que eu assisti foi do Ameriquim. E me passava um filme na minha cabeça, Patrick, porque Você viveu o esse desaparecimento... Sim, moça, eu sou de 75. Ameriquim, a história Ameriquim, ele teve uma interferência na infância de todos nós. Verdade. Eu não tive uma grande liberdade na minha infância, porque sumiu um menino aqui, então você não pode brincar, você não, entendeu? Verdade. Então, Ameriquim, ele é um personagem que ele teve né, é um processo muito complexo, entendeu? Verdade. Assim, então, assim, é alguém que às vezes eu sonho. Gente, já pensou se eu for no lugar e eu levar esse menino e levar ele para Brasília de Minas? E sem falar que sua família são pessoas que eu gosto muito, né? O Zé Adão, muito meu amigo, o Getúlio, o Genilson, são pessoas. Jorge, eu gosto muito dele. E eu tô com esperança que esse podcast vai chegar no Ameriquinho. Eu espero que sim, viu, Patrick? Então, vamos lá. Eu faço essa pergunta para todo mundo e eu obtenho respostas diferentes. Você já sabe qual é a pergunta que eu vou te fazer. E eu acho muito interessante isso porque a maioria das pessoas tem dificuldade em responder. Inclusive o seu Domingos Fonseca, com 110 anos, me deu uma resposta muito interessante diante dessa pergunta. Ricardo Simões, produtor cultural, homem que respira cultura, brasil-minense apaixonado, mente brilhante. O que é a vida para você? Patrick, eu tinha até esquecido que essa pergunta faz parte aqui do seu podcast e falar com você. Eu por anos, eu assisti um programa, nem sei se esse canal televisão está no ar ainda, né? Eu acho que está, a TV Cultura. Tinha um Abu Janra, ele tinha um programa chamado Provocações. Uhum. Era um exímio, assim, telespectador desse programa. E, nossa, eu me senti ali o desconforto desses entrevistados quando o cara pergunta, porque realmente é uma pergunta muito difícil pelas subjetividades que implica assim, no que é a vida. Sinceramente, eu não saberia te responder o que é a vida, mas tentando contribuir de alguma forma, eu te digo uma coisa. Ela, para mim, só faz sentido por um motivo, que é o motivo da fraternidade, entendeu? Então, vida, para mim, talvez assim, dentro das minhas subjetividades, seria fraternidade, porque eu, de tudo, né, que eu já li, e olha que eu já li uns pensadores muito malucos, desde os grandes gregos clássicos, a nomes como mentes complexas, como Nietzsche, como Deleuze, Wittgenstein, Schopenhauer, que é outro filósofo assim, né, dessa corrente existencialista, né? Então sempre eu achei muito complexa assim essa questão de vida. Então, dentro de tudo que eu já li, que eu já estudei, que eu já senti, para mim viver, ela só tem sentido quando isso tem como função básica ajudar o próximo. Ontem, quando você me ligou, a motivação que eu tive de sair da minha cama hoje foi poder contribuir com o seu podcast. Que bom. Então, aqui minha missão do dia hoje, ela está cumprida, assim. Hoje eu já consegui cumprir o meu propósito dentro da fraternidade universal. Sim. Então, eu vibro dentro dessa questão de alguma forma, contribuir com o meu próximo. Não só com pão ali na mesa, mas com ideias, com conselhos. Então, isso, sabe? Então, o que... A vida, assim, o que chega em mim é
é uma coisa que me motiva a levantar todas as manhãs. Então, assim, é a possibilidade de alguma forma ajudar o próximo. Que legal, muito bom. Fiquei satisfeito com a resposta. E eu sei que muita gente também, todos que estão nos assistindo, vão ficar satisfeitos. Gente, esse aqui é Ricardo Simões. Prazer enorme estar com ele aqui no podcast. E, Ricardo, o espaço é todo seu. Seja bem-vindo sempre. Quiser indicar pessoas também, pode indicar, que nem o Samuel, que foi indicação sua. E aqui pode-se dizer que isso aqui também é seu. Pode ficar à vontade sempre, viu? Opa, agradeço demais e parabenizo. Nós precisamos mais de Patrick Rodrigues assim, em nossa comunidade. Hoje eu vejo, não é fácil, né? O que eu, como produtor cultural, eu gosto de usar muito essa palavra, o avesso da cena. Vocês não sabem o que tem por trás para ir chegar no ar, assim, o caminho dessa câmera que eu tô apontando o dedo para ela, até eu estar aqui hoje, tomando um uísque, né? Brincadeira. O que implica, né? Patrick, que todo mundo sabe, é uma pessoa muito laboriosa, ela tá no supermercado ali anunciando o negócio, tá num evento ali, tá na TV Acontece. Então, assim, vamos valorizar. E parabenizo vocês e esses patrocinadores maravilhosos. Beleza. Que faz com que esse canal esteja no ar e que ele possa estar no ar nos próximos 200 anos aí. Amém, parabéns, irmão. Amém, valeu. É isso aí, gente. Ó, te peço, se inscreva no canal. Tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo. Eu preciso do seu like, da sua inscrição, enfim. Preciso que você me ajude a continuar levando o nosso povo ao mundo, viu, gente? Um abraço especial do Patrick Rodrigues e até uma outra oportunidade. Valeu, obrigado, Ricardo. Tchau, um beijo do Brasil, do Catrumano. É isso aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.